Coloca a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus querido, é com muita alegria, Senhor, que em mais este dia nós estamos aqui na sua casa, Senhor, na sua presença, celebrando, meu Pai, este dia, mais uma oportunidade, o dia que o Senhor preparou, meu Pai, o dia que o Senhor preparou para nós, para que nós venhamos a fazer tudo o que deve ser feito, Pai. Porque o Senhor tem investido em nós, tem nos preparado, tem nos dado ferramentas, para que nós venhamos, meu Pai, a passar em cada um dos testes, meu Pai, que nós vamos enfrentar. Não é uma hipótese, nós vamos enfrentar, mas como vamos enfrentar? Situações vêm, meu Pai, e virão sempre, porque assim é a vida. Não adianta nós buscarmos, meu Pai, uma vida sem desafios, porque uma vida sem desafios é uma vida frustrante, uma vida infeliz, uma vida sem realização, Senhor. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós uma vida poderosa, uma vida de sucesso, uma vida abundante, Senhor. Eu peço, Senhor, abençoa cada um. Abençoa o seu povo, Pai. Abençoa o seu povo, aqueles que têm te buscado com integridade, aqueles que têm te buscado com sinceridade, com um coração humilde. Aqueles, meu Pai, que não têm se afastado dos seus caminhos, não têm se afastado da sua presença, que têm trabalhado a sua mente, o seu coração, para conhecer o Senhor de perto. Meu Pai amado, nós não queremos estar aqui, meu Pai, apenas praticando uma religiosidade. Não, meu Pai, tem tantos evangélicos por aí, mas infelizmente tão poucos cristãos, Pai. Tantos religiosos que apontam o dedo e se consideram melhores, mais impecáveis que os outros, meu Pai. Mas quantos que estão lá, que estendem a mão, que ajudam a pessoa a se levantar, que está disposta a servir, que está disposta a se parecer com o Senhor, meu Pai. O Senhor era firme com os religiosos e amoroso com quem queria mudanças, Pai. Com quem queria mudar o seu caráter, mudar o seu estilo de vida. Então nos ajuda, Senhor, a nos afastar cada vez mais daquele padrão errado, para que nós não venhamos a ser os hipócritas, os fariseus, os religiosos, aqueles que não te conhecem de verdade, mas que nós venhamos aparecer cada vez mais com o seu coração, com o coração, como diz na sua palavra, um coração como o de Davi. Que possamos ter aqui, meu Pai, homens e mulheres corajosos, abençoados e abençoadores, dispostos, meu Pai, a servir, disponíveis a fazer o que é necessário, a investir nas pessoas, a investir na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, investir nos seus colegas de trabalho, meu Pai, a não se fechar, como se não precisasse de mais ninguém, meu Pai. Não, nós não somos uma ilha. Nós aprendemos com o Senhor como é importante o nos doar, o servir, o carregar a cruz, o fazer o que é preciso, meu Deus, porque nós vemos na sua palavra tantos exemplos de pessoas, meu Pai, que ajudavam, fizeram, meu Pai, a diferença simplesmente porque decidiram se colocar à disposição, que não foram egoístas, que não olharam para si mesmas, mas olharam para o Senhor, e o Senhor olha para todos nós, Pai. E que o Senhor encontre aqui pessoas abençoadas, pessoas que querem fazer sua vontade. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que aqui está comigo, cada um que está acompanhando pela rádio, pela transmissão. Que o Senhor possa nos favorecer neste dia, nesta semana. Que o Senhor possa nos ajudar a finalizar este momento, meu Pai, muito melhores do que quando chegamos, terminar este dia muito melhores do que quando começamos. É esse o nosso desejo, Pai, é por isso que nós te clamamos, é por isso que nós perseguimos, meu Pai, fazer a sua vontade, porque nós queremos progresso, Senhor, nós queremos avanços, nós queremos fazer a sua vontade, não mais a nossa, que nós venhamos a diminuir, meu Pai, e o Senhor crescer dentro de nós, que onde passarmos venhamos a mostrar, a ser a luz, o sal, a mostrar ali
um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem uma família estruturada, ali tem pessoas de valor, pessoas abençoadas. E eu peço, Senhor, se fizemos algo que tenhamos te entristecido, tenhamos afastado o Teu Santo Espírito de nós, nos perdoa, Pai. O Senhor sabe do nosso coração. Nós erramos, Pai, mas nós não temos prazer na iniquidade, no pecado. Nós precisamos do Senhor, Pai. Fala conosco, Pai. Fala profundamente no coração de cada um. Nós queremos terminar este dia, este ano, meu Pai, certamente como o melhor das nossas vidas até então. A despeito, Senhor, de tantas más notícias e tanta perseguição, tanta corrupção, tantas desgraças, meu Pai, que nós vemos por esse mundo, meu Pai. Nós temos visto o Seu poder, temos visto a Sua proteção, o Senhor tem nos envolvido com Suas asas, numa bolha, meu Pai, de proteção, onde nós enfrentamos, lutamos e vencemos, enquanto outros estão lutando, meu Pai, mas ainda estão sendo derrotados, porque estão usando apenas a força natural. Mas nós usamos a força sobrenatural. Então eu peço, Senhor, seja com cada um, e que cada um decida ser uma coluna, ser um exemplo, ser uma pessoa que influencia positivamente este mundo, que deixa um legado, que deixa valores, que vive com um propósito. Em nome de Jesus. Obrigado novamente, Senhor, pela vida, obrigado pela oportunidade, obrigado pela saúde, pela energia, obrigado, meu Deus, pela possibilidade de usar, gastar e desgastar a nossa vida, Pai, em algo que não nos será tirado, algo abençoado, algo poderoso, algo eterno, algo, meu Pai, que nos faz subir, meu Deus, degraus poderosos. Muito obrigado, Deus, nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, Pai, amém, amém e amém. Hoje eu separei um pouquinho mais de leitura, então eu peço que você preste bastante atenção para nós chegarmos no entendimento da palavra. Vamos começar aqui a partir de Lucas 9, 1 a 6. Diz assim, ó. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes, e lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica extra. Presta atenção, pessoal. O Senhor mandou os discípulos, concedeu-lhes poder, que é o que nós falamos sempre. O Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. Então Ele derramou sobre aqueles discípulos autoridade e poder. E é o que o Senhor derrama sobre nós sempre, autoridade e poder. E Ele derramou essa autoridade e falou: dependam da fé. Porque olha só, nada leveis convosco pelo caminho. Nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica extra. Porque é o que nós vemos muitas vezes. Nós recebemos o poder, recebemos a palavra, recebemos uma unção, mas nós não ficamos na dependência do Senhor. Aí que está o problema, aí que está a autossabotagem. A pessoa se sabota, porque ela recebe o poder, mas ela não fica na dependência desse poder, desse espírito, dessa unção. Então não levem nada, nada leveis convosco. Na casa que entrardes, ali permanecei, até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que sairdes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. Ó, eles não te valorizaram, não maltrataram vocês, não foram pessoas que quiseram ouvir, então você não leva nem o pó. Assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho
e realizando curas por toda parte. Olha só, pegaram esse poder, obedeceram e fala, e Deus foi com eles. Deus foi com eles, porque ele derramou do seu poder e falou, não leve nada. E eles foram percorrendo todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Então nós vemos aqui um momento onde o Senhor está nos preparando. Ele derrama do seu poder para que nós venhamos a nos preparar espiritualmente, preparar o nosso caráter, para não sermos pessoas frágeis, mimizentas. Se não receberem bem vocês, só vai embora. Pronto. Me rejeitaram, não quiseram nem ouvir. A gente só veio aqui ver se tinha doente, veio aqui pregar as boas novas e ninguém quis saber da gente. Não. O Senhor mandou eles para que eles fossem sendo preparados. Aqui no 10. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72, além dos 12, mais 72, e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Então os discípulos foram meio que abrindo o caminho para Jesus. E lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, o trabalho é grande, mas tem pouca gente para trabalhar. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros, mais gente, para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui o Senhor já nos fala, você tem que enfrentar. Você vai enfrentar desafios. Você não está indo lá para um lugar amigável. Não, você está indo para o mundo. Para gente que está possuída pelo mal, que vai odiar vocês, que está aí com raiva, que não quer que vocês saiam da escravidão, da miséria, das doenças. Você está indo como cordeiros em meio aos lobos. E é o que nós vemos no mundo. Nós vemos esse ataque, essas pessoas que têm raiva muitas vezes dos cristãos, simplesmente porque querem manter sua família, simplesmente porque não aceitam as doutrinações, as imposições de muitas coisas. Então vamos odiar esse povo. É assim, é desse jeito mesmo, porque está mexendo com o mundo espiritual. E o Senhor está nos preparando. Ele derramou do nosso poder, do poder dele sobre nós. Ele nos deu condições, ele falou, vai, e foi acontecendo. Eles foram confiando em Deus e as coisas foram acontecendo. Não leveis bolsa. De novo ele falou isso, não leva nada, confia em mim. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. O que é isso? Não fica perdendo tempo. Não fica aí batendo papo, desperdiçando as suas oportunidades. Não fica aí perdendo tempo com TV, com conversa fiada, com reclamação. A ninguém saudeis longamente pelo caminho. Vai, foco, propósito. Vai fazer o que você tem que fazer. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Então você não está perdendo nada. Não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem, faça. Faça lá para o seu marido, para a sua esposa, para o seu parente, para o seu vizinho. Faça lá no seu trabalho, faça para o cara do trânsito. Mas ele foi mal comigo, ele tentou me prejudicar, ele me ofendeu, Que a paz esteja com essa pessoa. Se ela não quiser essa paz, se ela quiser ser a briguenta, a difícil, a pesada, a oprimida, ela volta para você. O que nós aprendemos com isso, pessoal? Olha só, o Senhor nos ensinando a não comprar aquilo que não é nosso. Se a pessoa, vamos lá, você está bem, você orou, você saiu de casa já
né, fez suas declarações, hoje vai ser um dia abençoado, onde eu for, o Senhor estará comigo, o Senhor vai me abençoar por onde eu passar, assisti o programa, orei, me preparei para sair. Aí você chega no seu trabalho, está um sujeito lá, oprimido, não te cumprimenta, ou te faz uma colocação, faz uma brincadeira estúpida, idiota, e você quer ficar nervoso, quer ficar chateado. Aí você lembra da palavra. Ali, se tiver um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Você vai chegar nesse lugar, nesse ambiente, e ali as coisas vão ficar em paz, porque todo mundo está buscando a paz. Mas caso não haja, ela voltará para você. Mas muitas vezes nós vemos isso. A pessoa no trânsito, a pessoa, assim, com as coisas mais banais, ela vai lá, ela compra o que ela não deveria. Ela entrega a sua paz para a pessoa, ela entrega a bênção daquele dia para o diabo, ela vai lá e compra o problema da outra, ela pega problemas que não são dela. Às vezes vem alguém, te ofende, te buzina para você, é mal educado, tromba em você, não pede perdão. O que você tem que fazer? Deus te abençoe. O que você vai fazer? Você não é um filho da paz, você é um filho... Opa! Você é o filho do quê? Você é o filho da desgraça. Não, não vai fazer isso. Por quê? Quem vai perder com isso? Ele já está perdendo. Por que eu vou perder também? Por que eu vou entregar para o diabo a paz do meu dia? Porque às vezes a gente vem com situações, é igual muitas vezes pode acontecer do marido ou da esposa, não está num dia bom e está nervoso, aí chega em casa, aí vai o filho, vai a esposa cumprimentar, ou o marido chega bem, a esposa está mal-humorada. Não, vamos buscar a paz. Porque o outro não tem nada a ver com o seu problema. Porque às vezes o marido chega mal-humorado, cansado, estressado, quer ficar um pouco quieto, a esposa está bem, mas ele vem, tira esses meninos daqui. Está errado. Busca a paz. Busque a paz, não compre aquilo que não é seu. A sua família não tem culpa do que você passou durante o dia. Ou às vezes, até o contrário, às vezes o homem chega bem, o marido chega bem, a mulher podia receber bem, mas não recebe. O que ele tem a ver com o seu mau humor? Às vezes você está com dor de cabeça, está com alguma situação, teve uma notícia desagradável. O que ele tem a ver? Busque a paz. Se ali é um filho da paz, a bênção de paz repousará ali naquela casa. Mas aí o que acontece? Aí vem um outro, puxa, essa cara, esse mau humor, essa chatice. Aí fica aquele ambiente pesado. Por quê? Porque eu fui lá e peguei algo que não era meu. Eu não cheguei assim, mas eu vendi a minha paz. Eu entreguei a minha paz. Eu perdi a minha paz. Então o Senhor está aqui nos mostrando maneiras de nós lidarmos com as coisas, nos preparando para coisas maiores. Se a gente não tem capacidade de muitas vezes controlar um sentimento, controlar um impulso, às vezes com um desconhecido, que às vezes você pode falar, não, minha mãe, meu pai, minha esposa, meu marido, ou seja, a carga emocional é maior. Mas às vezes a pessoa perde a paz com uma buzinada no trânsito, com uma fechada. Às vezes hoje, por exemplo, eu vi um caso assim, o cara estava do meu lado, tinha um ônibus parado, e ele viu esse ônibus, acho que uns 500 metros antes. E o ônibus já estava parado. Mas ele veio uns 500 metros. Ele chegou perto do ônibus, aí ele entrou e saiu, e aí a gente ouviu ele falando um monte de coisa. Mas ele já tinha visto. Por que ele está assim? Aí ele passou, eu fiquei só observando, até abri o vidro para ver se às vezes ele está falando no telefone, né? Não consegui interpretar o que ele estava falando. Mas eu parei para analisar aquela boca, aquela coisa com raiva no semblante, sabe? Uma pessoa dessa, ele já está totalmente perturbado, totalmente sem paz, e ele não consegue ficar sem a paz sozinho. Ele vai tentar tirar a paz de outra pessoa.
Porque o próximo que às vezes demorar um pouquinho para sair no trânsito, ele vai buzinar. São pessoas que já estão de uma carga de opressão tão grande, que são aquelas que causam problemas, mortes, tragédias de graça. Dá um quebra-pau num estacionamento, um sai do carro, o outro sai do carro também, uma tragédia acontece. Porque a pessoa já está assim, ó, eu estou sem paz, eu preciso roubar a paz de outras pessoas. Aí cabe a nós. Que a paz esteja com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu não vou entregar minha paz. Você quer ficar sem paz? Ok, eu não vou entregar minha paz. Isso é um treinamento. É um treinamento, uma preparação. Veja que o Senhor estava preparando esses homens, esses discípulos. Não leve nada, não se ofendam. Se ninguém te receber bem, a paz volta com você não perdeu nada. Presta atenção. Quando entrares numa cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Não seja grato. Seja grato. Alimentai-vos do que for colocado diante de vocês. Não seja ingrato, não vai desprezar. A pessoa é o que ela tem, ela está te tratando bem. Nossa, mas só tem pão. Não tem o peixinho, não tem uma coisinha. Não, fica quieta, seja grato. Alimentai-vos do que for colocado diante de vocês. Curai doentes. Qual que é o seu propósito aí? É para pregar o evangelho, é para comer banquete. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa, fala, disposição. Está à nossa disposição. Quem está pegando a sua disposição? Quem está pegando esse reino de Deus? Quem está aproveitando? Alguns pegam. Alguns tratam bem, outros não querem saber, então bate o pó das suas sandálias, chacoalha, não leva nem o pó, porque o reino de Deus está à sua disposição. O reino de Deus é alegria, prosperidade, são coisas poderosas, e eu vou ficar aqui perdendo a minha vida, desperdiçando o reino de Deus, porque eu estou com raivinha, porque eu estou com medo, porque eu estou com problema comigo mesmo, mas eu desconto nos outros. Então, olha só, o Senhor nos dando direções de como nós temos que levar a nossa vida. O reino de Deus está à vossa disposição, não é para um, não é para outro, é para todos. Mas quantos pegam? Quantos querem? No entanto, quando entrares numa cidade e não fores bem recebido, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou a sandália, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. O Senhor vai julgar com muito mais rigor esses que podem estar na igreja, que não vêm, que tem 6 reuniões, tem 7 reuniões, tem YouTube, tem acesso, tem rádio. O Senhor vai cobrar muito desse daí que mora aqui perto, a 2, 3, 5 quilômetros daqui, que mora na cidade. O Senhor vai julgar com muito mais rigor esses que podem fazer, que têm mais condições, que têm mais acesso, do que o sujeito que está lá num outro país, lá na África, lá na Ásia, lá no interior de não sei qual estado, que não tem nem internet, que às vezes tem uma igreja só que tem lá, que o cara tem que andar 2 horas para chegar na igreja, ou aquele país que é proibido lá no Irã, que o pessoal é morto, na China, que eles vão para campo de concentração. Vamos ser julgados com muito mais rigor do que essas pessoas que não tiveram esse acesso, que é proibido, que uma Bíblia tem que ficar sendo dividida para 30 pessoas. Hoje você vai lá, você compra 50 Bíblias, e cada uma diferente da outra, com o estudo de alguém, de um pastor, de uma tradução. E tem países que você não pode entrar com uma Bíblia, que você é preso. Então, nós vemos a preparação para sermos pessoas poderosas, para sermos pessoas
realmente parecidas com o Senhor, porque nós temos, ó, o reino de Deus está à vossa disposição. E o que estamos fazendo com essas oportunidades? Então nós vemos a preparação. Aqui nós vemos, ó, os desafios, ó, Lucas 22. Em seguida, Jesus os inquiriu: lembra quando eu os enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias? Sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: fala, de nada. Não sentimos falta de nada. Nada nos faltou, Senhor. Então Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem. E quem não tem espada, olha só, quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores, ou seja, tem uma espada. A nossa espada é a palavra, a nossa espada é a fé, nossa espada é a fé. Porque aqui, ó, ele foi contado com os transgressores. Jesus era transgressor, pessoal? Sim ou não? Depende da visão. Depende. Ele foi contado com os transgressores, aqueles que estavam transgredindo os costumes, transgredindo aquilo que já estava estabelecido, mudando coisas que já estavam estabelecidas. O Senhor é um transgressor. Nós estávamos acostumados a uma vida errada, uma vida focada no problema, focada nas coisas. Vem o Senhor e vem e transgride tudo isso, muda esse padrão. E Ele abre a nossa mente e nós enxergamos um mundo diferente. O reino de Deus está à vossa disposição. Então pega a sua espada, porque você vai ter que enfrentar situações. Então é a oração, é a palavra, é a fé, são as nossas espadas. Porque não adianta nós recebermos muitas coisas, tantas oportunidades, como o Senhor falou, vai ter mais tolerância para Sodoma, para os pecadores que não tiveram quem fosse lá e tivesse a dedicação de pregar, de falar, de ajudar, de apresentar um outro estilo de vida. É igual quando nós fizemos agora o trabalho da virgindade. Foi um trabalho espetacular, que mostrou que todos, que as crianças, os jovens, as famílias, elas querem essa santidade. Elas querem. Mas você veja que a mídia, as amizades, a cultura, o cinema, os professores doutrinadores, eles conseguem colocar no coração desses jovens que falta uma base, falta uma estrutura, falta identidade, falta convicção, de que eles estão errados, de que o que eles estão falando é como se eles fossem um ET. Mas esse é um sentimento coletivo. Elas querem, os jovens querem uma vida de santidade. Mas como eles se sentem como pontos isolados, por isso que foi importante esse trabalho. Várias pessoas com depoimentos diferentes, porém que convergiam para a mesma situação. Eu sempre quis a santidade, eu não queria fazer isso, é porque eu me senti carente, é porque eu não tinha uma figura, eu não tinha uma boa identidade, então a minha identidade era de conquistar, era da bagunça, então eu não tinha uma identidade, então eu me sentia amado, quando eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, ou seja, o problema era uma identidade, era um afeto. E que nós vemos que os jovens estão assim, cada dia mais perdidos, cada dia mais amargurados, infelizes, justamente por isso. Porque estão envolvidos com tantas coisas, querem uma coisa, mas não tem força. Não tem força. Então nós precisamos nos preparar, ó, se não tem uma espada, vende a capa e compra uma. Fica preparado. Tenha fé.
Tem autoridade, use a palavra a seu favor. Então, a preparação foi feita. Agora tem que agir. Tem que pegar a sua espada. Porque ele foi contado com os transgressores. Aqueles que, não, você está fazendo errado, você está fazendo errado. Claro, estava mudando mentes, estava libertando mentes, estava libertando pessoas, estava curando pessoas. Não, não pode hoje, vem outros dias. Não, é hoje. Meu pai está trabalhando, eu também estou trabalhando. Não pode fazer isso. Vou fazer. Ah, tem que matar, tem que apedrejar. Por quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Veja como o Senhor vem e Ele transgride tudo que já estava condicionado na mente das pessoas. Então o reino de Deus está à nossa disposição. Nós precisamos ser esses transgressores. Para o mundo nós somos transgressores, não para Deus. Para Deus, esse mundo é o transgressor. Porque está indo totalmente contra a palavra, os princípios do Senhor. Então, quando nós vamos lá e colocamos os valores, mantemos a nossa casa unida, estruturada, porque um reino dividido, ele não vai subsistir, ele não vai prevalecer. Mas um reino unido, uma casa firme, pode vir professor, pode vir aí TV, esse povo aí que não tem alma, não tem caráter, não tem nada, não vai roubar, não vai levar. Não vai, porque está firme. Porque entendeu, ó, esses são os princípios. Não vai vir um transgressor roubar o coração, roubar a alma, roubar os valores, porque eu tenho já algo muito firme, eu já tenho a minha espada na mão, eu já tenho a minha palavra, eu já tenho os ensinamentos. Então o Senhor vem nos preparando para os desafios. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Porque é assim que nós somos vistos. Somos vistos como pessoas que estão fazendo coisas erradas, que não estão aceitando, que não estão compactuando, mas é claro, não é isso que nós aprendemos. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: é o bastante. Porque aqui o Senhor falava de uma forma de força. E aqui eles estavam pensando como 2 espadas mesmo. A gente tem 2, precisa de mais? Precisa de 70 espadas? A gente já tem 2. Não é não é um exército verdadeiro. É uma mente. É igual nós falamos, a marca da besta na testa e na mão. Ou seja, uma mentalidade e uma forma de viver, uma forma de agir. Essa é a marca. Então, nós precisamos da espada, que é a palavra. Então aqui, ó, nós vemos essa preparação. E o que nós estamos fazendo para estabelecer, principalmente na nossa vida, o reino dos céus. Porque olha só aqui em 1 Samuel 22. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, disseram ali para os que se encontrarem, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que se achavam em, dificuldades, todos os endividados e todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e proclamaram o chefe. Olha, o chefe dos endividados e dos descontentes. Era um bando bacana. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Então nós vemos aqui. É isso que eu estou falando. Desde o começo. O Senhor tem nos preparado para a ação. O Senhor tem nos preparado para a ação. E aqui nós vemos isso, ó. Davi partiu, foi para a caverna de Adulão, e lá 400 homens se juntaram a ele. E é tudo, nenhum cara top, né? Aos olhos naturais, era tudo perdedor, né? Era o bando de endividados, de descontentes, né? Em dificuldades, pessoas problemáticas, pessoas complicadas. Ok. Mas Davi
tinha os princípios. Davi tinha os valores. Davi tinha coragem. Davi amava a Deus. Davi tinha espada. Davi tinha espada. Qual que é a nossa espada? A palavra, a fé, a oração. Essas são as nossas espadas. Não adianta você ter uma espada na mão, você não saber usar. Não adianta. Mas aí, de acordo com o tempo, o exemplo, por isso que é importante, que exemplo você tem sido na sua casa, no seu trabalho, para os seus outros familiares? Qual é o exemplo que você tem passado? Às vezes você ainda dá um mau exemplo, um exemplo péssimo muitas vezes, de desequilíbrio, de acusação. Que exemplo que nós estamos sendo? Aqui eles foram atrás de Davi, não foi Davi que foi se juntar aos endividados, os descontentes. Eles foram até Davi. Eles viram algo diferente. Os homens da palavra eram procurados. Você é uma pessoa que tem a acrescentar? Quando você abre a sua boca, saem palavras, né, de apoio, de fé, de coragem, de ânimo? Ou será que só sai um dedo acusador, sai negatividade, problema, crítica? O que sai da sua boca para que você seja ouvido ou repelido? Ali eles foram até Davi porque Davi tinha algo a acrescentar para ele. As pessoas veem a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o pessoal do seu trabalho, te veem como uma pessoa que agrega, que ajuda, que levanta, né? Que chama para oração, que dá uma palavra de esperança, ó, confia, não olha assim para as coisas não, vamos vencer, vamos orar, vamos batalhar, não vamos desistir, vamos continuar perseverando, vamos continuar fazendo o que Deus nos colocou para fazer, vamos ser úteis, vamos servir, não vamos deixar de fazer o bem. E o bem não é fazer para o vizinho, fazer para o fulano que você nunca viu na vida. O bem é o fazer o certo todos os dias. E não aquele, eu faço tudo certinho, eu gosto de tudo certinho. Não, chega de hipocrisia. Tem gente que sai essa frase irritante da boca, ninguém faz tudo certo. Mas tem gente que fala, não, porque eu gosto das coisas tudo certinho. Parabéns. Não, porque eu faço tudo certinho. Então, parabéns. A palavra diz, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, mas tema a Deus que você vai ter equilíbrio. Então, assim, não tem uma imagem muito elevada de si mesmo, tem equilíbrio. Tem equilíbrio. E aí nós vamos lá, esses 400 homens aí que ninguém dava nada para eles, nem eles davam nada para eles. Foram pegando a influência certa, e olha só um trechinho, só um exemplozinho. 2 Samuel 23:8. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Seria o Jabezão, né? Mas aqui na King fala Josebe-Basebete, o Taquimonita. Este foi o líder do conhecido grupo dos três, e armado apenas de uma lança, de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar ben Dodô, filho de Dodô, neto de Aioi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus. Ou seja, esse cara aqui não era dos que fugiam, não. Que haviam se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou, bravamente, contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava. Mas, o que eles foram fazer lá, pessoal? Fala aí, ó a vergonha alheia. Mas, fala pessoal, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Você imagina a cara lambida deles?
brigando, lutando, lutou bravamente, a espada adormeceu, e você vê que essa cara lavada, cheirosinho ainda, não está com a cara suada, não está descabelado, perguntar, ó, pô, a gente pode levar aí os despojos, as coisinhas aí? Não. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se na cidade de Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas. E as tropas, olha só, e o exército israelita, fugiram dos filisteus. Olha a repetição aí de novo. Contudo, olha a diferença. Samá fugiu. O que o Samá fez? Ficou no meio daquela plantação, ou seja, esse é meu território. Defendeu-a e massacrou os filisteus. E Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Então o Senhor tem nos preparado. Aqui nós vemos em 1 Samuel o grupo dos 400 desgostosos, endividados, problemáticos. E aqui em 2 Samuel, depois da preparação, depois de um espírito que foi passado, chegou o dia da ação. Fala, da ação. Quando eu li aqui em Lucas, o Senhor foi mandando, né? Ó, não leve nada, derramou a unção sobre eles. Aí no final ele fala, é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os transgressores, ou seja, agora vai ter luta. Então o Senhor tem nos preparado para os desafios. Então nós vemos aqui, 1 Samuel, todo mundo foi buscar Davi, vamos lá nos unir a Davi. Em 2 Samuel, olha a diferença da mente, a diferença do coração, a diferença da atitude. Porque o que aconteceu com esses homens? O que houve, o que mudou na vida deles? Como assim? Mas até essas batalhas, esses 3 principais que eu li para você, na sequência tem o restante, mas esses 3, por exemplo, se não tivesse tido essa batalha, teria adiantado alguma coisa todo o tempo que o Davi investiu lá nesses homens? Se o Davi tivesse ensinado a lutar, se o Davi tivesse ensinado a pegar na espada, se Davi tivesse falado, ó, se eu conseguir matar o gigante, vocês conseguem também. Se eu conseguir matar o leão, o urso, vocês conseguem também. Ah, sim, Davi, a gente crê. Eu tomo posse, viu, Davi? Eu tomo posse. Aí chega aqui, ó, os filisteus, todo mundo foge. Teria adiantado alguma coisa? Claro que não. Por que nós falamos desses caras? Porque nós falamos aqui, ó. Ele manteve-se, firme. Firme. Eles mantiveram sua posição. Eles foram preparados, aí chegou o dia do teste. Vai chegar o dia do seu teste, pode ser hoje. Pode ser hoje à tarde, hoje à noite, pode ser amanhã. Vai chegar o dia do teste. O que você tem feito com toda essa preparação? Porque eles não foram os 3 valentes de Davi de graça. Não, pelo contrário. Esses caras aqui, eles fincaram o pé, falaram assim, Davi falou que eu consigo, Deus falou que eu consigo, ele fez proezas, eu consigo também. Matou 800, o outro aqui, ó, manteve sua posição na lentilha, na plantação. Ou seja, eles fincaram o pé, eles mantiveram a sua postura. Eles não arredaram, eles estavam lá prontos para ação. E quando vem uma tentação, vem uma seta, vem uma situação na sua vida, você está preparado? Você passa nos testes ou você se enche de teoria? Teoria. Vai chegar o dia da ação. Vai chegar o dia que você vai precisar pegar na espada. Chega de teoria. Chega da conversinha de Davi. Agora vai ter que ser o dia que eu vou enfrentar sozinho o filisteu. Ou eu posso aceitar ser aquele que volta só para
para buscar os despojos. Porque eu entro no grupo dos que fogem e não dos que ficam. Mas eu quero uma vida poderosa, abençoada, gloriosa. O reino dos céus está à vossa disposição. O que eu estou fazendo? O que eu estou pegando para mim? O que eu estou vivendo isso? Não apenas, legal, bacana, eu tomo posse. Não. Vou pegar os despojos. Vou pegar e vou na rabeta aí de alguém. Vou ser respingado para o outro. Não. Não, você tem que ser o canal dessa bênção. Por onde você passa, você é o canal. Por onde Davi passou, por onde José passou, por onde Abraão passou, eles foram os canais de bênção. Você tem que ser esse canal. Você tem que se manter firme. Você tem que lutar bravamente. Você tem que se posicionar no meio da plantação. Você tem que se posicionar na sua casa, na sociedade, onde você vai. Você tem que se posicionar lá. Você tem que ser firme, corajoso, valente. Você tem que fazer a diferença. É isso que nós precisamos entender. Nada vai acontecer de graça. O Senhor mandou eles, mandou 12, depois mandou mais 72, e falou, e aí, faltou alguma coisa? Não, Senhor, não faltou nada. É isso que o Senhor está falando. Ele derramou o poder sobre nós, e nada vai nos faltar. Nós não precisamos ficar pensando, não tem espada, não tem a túnica, me rejeitaram, não me deram uma boa comida. Não, você tem um propósito. Pega as oportunidades, agarra as oportunidades que você tem e usa em seu favor. Não fica esperando, puxa, não tem ninguém, estou sozinho, vou correr também. Vai perder tudo. Vai perder a plantação, vai ter fome. É sua também, é a sua vida também. Então, pelo posicionamento de um homem, aquele povo todo não passou fome. Então, pela atitude de um justo, de um cristão verdadeiro, toda uma casa, toda uma família, toda uma situação de pessoas vão ser abençoadas por você. Mas você precisa crer, você precisa parar e estabelecer e fincar seus pés naquele lugar. Bom, daqui eu não saio. É daqui para mais, daqui para frente, eu não vou retroceder. Como Paulo fala, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Você já estabeleceu algo? Ok, não volta. Você já afirmou algo na sua vida, uma mente, uma disciplina, um hábito, uma coisa que você sabe que é correta para você? Não retrocede. Não entrega a sua bênção. Não entrega aquilo que você tem recebido. Não despreze. Aí vocês foram, curaram, foram abençoados. Faltou alguma coisa? Passou fome, passou frio, dormir na rua? Não, Senhor, não faltou nada. Tivemos pouso, tivemos comida, ficamos protegidos, as pessoas ouviram, quem não quis ouvir também, Deus abençoe, a paz volta comigo. Maduro, homem, né? Pessoa com uma visão elevada, não ficou mimimi, não gosta de mim, não tive isso, não tive aquilo, não. Olha esses caras. Você quer ser da turma que, enquanto o povo de Israel se retirava, ou daquele que ficou lá e segurou as pontas e fez todo um monte de gente ser abençoado pela coragem, pela bravura, porque naquele dia Yahvé operou portentosa vitória. E o Senhor deu grande vitória, Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. O Senhor nos concederá uma grande vitória, mas não é de graça. É com coragem, com atitude, com fé. A fé sem obras, ela é morta. É isso que nós precisamos entender. Eu quero ser um dos grandes guerreiros de Davi, entrando no grupo que só volta para pegar o despojo. Não dá, você vai continuar no grupo dos 400 que fracassados. Mas aqueles 400 fracassados se tornaram os valentes de Davi, porque eles decidiram assumir a sua posição. Então, pega essa mensagem neste dia. Pega essa mensagem.
E assuma a sua posição. Assuma a sua posição. O Senhor nos preparou, o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem derramado a assunção, palavras tão incríveis e poderosas que o Senhor tem nos derramado. Nada vai nos faltar. Faltou alguma coisa? Não, não faltou. Porque o Senhor disse que não ia faltar. Porque Ele derramou sobre nós o poder. Então para de olhar para aquilo que não tem que olhar. Olha somente para o Senhor. Tenha a sua espada na mão. Tenha a sua oração, a sua palavra, a sua fé. Tenha as atitudes, não se entrega. Não aceite o não, não aceite as negativas, não aceite as provocações, não aceite as setas do mal. Trabalhe, não é que você vai passar o dia perfeito e não vai falhar uma, não, nós temos que trabalhar, é atenção, é vigilância, olhar, vigiar e orar. Às vezes você está orando, mas sua mente quer ir para o outro lado, às vezes você está falando, você não toma cuidado, sua mente começa devagar, aí você lembra de uma situação, você lembra do que não aconteceu, você lembra de um problema, ou seja, você já está desperdiçando o seu tempo. Então vamos focar, olhar, vigiar e orar. Atenção, invista na coisa certa, invista na sua família, invista na palavra, invista na fé, invista em crescer, não gasta a sua energia, não perde o seu sono, não perde o seu dia remoendo mágoas, remoendo provocação, remoendo coisas que parece que não vai funcionar. A vida é assim. Vamos viver situações diariamente, problemas, coisas, cada um, não tem para um é mais fácil não, tem aquele que resiste, que mantém, que firma o pé e vence, e deixa esse problema para trás. E esses que vivem fugindo? Nunca passa por nada, nunca vence nada, está sempre acumulando, sempre frustrado, sempre triste, sempre invejoso, sempre amargurado. Por quê? Porque não rompe, só acumula, só se enche de lixo. Então, é isso que eu quero que vocês peguem nesse dia. O Senhor tem nos preparado, o reino dos céus está à nossa disposição. Então firme esse pé, firme essa postura, mantenha-se na posição que Deus espera de você e dá a condição para que Ele te dê, Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. É Deus que nos dá a vitória. Mas nós precisamos parar e ficar lá no meio da plantação e defender a nossa mente, defender a nossa casa, defender os nossos princípios, com coragem, com ousadia. E Yahvé, o Senhor vai nos conceder essa grande vitória. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Coloca, por favor, a mão no seu coração, fale com o Senhor neste momento. E guarda isso. E guarda isso. O valente, ele lutou tanto que a sua mão ficou dormente, ele não tinha força para levantar. Mas olha só, aquele dia, presta atenção nisso, com seus olhos fechados. Naquele dia, o Eleazar, ele dormiu bem cansado, mas ele não dormiu frustrado. Ele não conseguiu abrir a mão de tanta força que ele fez naquela batalha. Ele dormiu assim, quebrado, com o corpo todo dolorido. Mas ele dormiu. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E o sujeito ali que voltou para pegar o despojo de guerra? No máximo cansado, porque andou, carregou peso. Mas e a frustração, a vergonha? Eu sou um banana. Eu sou um covarde. O cara sozinho fez tudo isso. Deus foi com ele e abençoou todo mundo. E eu aqui, com essa cara de pau, só cansado e frustrado. Então toma decisões neste dia. Toma decisões neste dia. Não aceita viver frustrado. Que você termine o dia quebrado,
Mas eu acordei cedo, eu produzi, eu fui útil, eu cuidei das coisas, eu cuidei da minha família, eu me envolvi com coisas grandes, relevantes. Eu não fiquei pensando, o que vão fazer por mim? Ninguém me ajuda, coitadinho de mim, eu não tenho essa capacidade. Não, não, Yahvé me concede uma grande vitória. O Senhor tem me preparado, eu consigo, o Senhor me dá a capacidade, o Senhor me dá ousadia. Ah, mas eu não tenho isso. O Deus que fez na vida desses homens não pode fazer na sua, não? Os caras endividados, frustrados, desgostosos, não vai fazer? E se tornaram os caras mais, os guerreiros mais incríveis da história. A gente fala muito dos 300 de Esparta. Certamente foram guerreiros incríveis. Mas olha na palavra, os 300 de Gideão, o exército de Davi, os valentes de Davi. E só ficou lá? Não tem mais corajosos hoje? Não tem mais homem hoje? Não tem mais pessoas valentes? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que fazem grandes coisas? Só ficou lá no passado? Só se a fé ficou lá no passado, porque o Deus não. Se a fé ficou só naquele tempo, aí sim. Mas se tem fé, vai acontecer, porque o Deus continua o mesmo. Então assuma isso na sua vida. Não olha para aquilo que você não tem, olha para o que você tem. Você tem Deus, você tem vida, você tem chances, você tem o hoje. Não olha para aquilo que ainda não aconteceu. Não olha para a distância. Faça, vença um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Estabilidade, consistência, continuismo. Estabilidade, consistência, continuismo. Estabilidade, consistência, continuismo. Continuismo. Estabilidade, consistência. Vai fazendo, vai vencendo um dia após o outro. Você vai olhar para trás daqui a pouquinho. Você vai olhar para trás, puxa vida, olha como eu avancei. Porque eu não fiquei olhando, nossa, quanto que falta para eu chegar lá. Não, eu estou fazendo. Estou fazendo. E Deus é comigo, Deus vai me abençoar, eu não vou retroceder. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, se você retrocede, Deus não tem prazer na sua atitude. Então, se posicione. Vamos nos posicionar. Estabilidade, consistência, continuismo. Continue. Faltou alguma coisa? Não, Senhor, não faltou nada. O Senhor nos supriu. O Senhor nos ajudou. Ah, não, mas eu não tenho esse curso, eu não tenho essa faculdade. Faltou alguma coisa? Não, Senhor, o Senhor me supriu. Ah, não, mas você não tem tal curso, você não tem tal habilidade, você não conhece o fulano de tal, o doutor fulano de tal. Faltou alguma coisa? Não, Senhor, o Senhor me supriu em tudo. E é isso, pessoal. É isso que nós temos que entender. Não vai faltar nada. O Senhor vai nos suprir nas nossas deficiências. Você acha que Davi era o melhor guerreiro, porque ele sabia manusear a melhor espada? Não! Ele só tinha uma pedrinha. E o cara que era o guerreiro, treinado desde criancinha, não pôde. Depois ele pode ter se tornado um cara super habilidoso nas armas. Mas ele não tinha mais Yahvé. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então não fica olhando, eu não sei, eu não consigo, eu nunca fiz isso, é tudo novo. Não interessa. Olha para Deus. Paga o preço. É o dia de hoje, você tem só o hoje. Se você não fez até ontem, perdeu tempo. Paciência. Mas não perca mais hoje. Não perca mais o dia de hoje. Não despreze as oportunidades. Não aceite uma vida de altos e baixos, sempre de alto, sempre de estabilidade, de crescimento, de ascensão. Um dia melhor do que o outro, um ano melhor do que o outro, uma vida de crescimento, uma maratona, sempre em frente. Meu Deus querido,
Meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por uma palavra como essa, que nós conseguimos enxergar, Senhor, um processo. O Senhor tem nos preparado para que quando nós nos depararmos com o inimigo, com o filisteu, nós não venhamos a fugir, porque estamos preparados. Não vai faltar nada. O Senhor já nos deu tudo que precisamos. Meu Pai, que essa palavra, meu Pai, e todas as outras, venham fazer parte da nossa vida, para que o Senhor possa ter onde trabalhar em nós. Que nós venhamos a pegar essa espada, meu Deus, da fé, da palavra, da oração, e saber nos posicionar, Pai. Não deixar que o mal nos leve à paz, não deixar que as dificuldades, meu Pai, nos travem, nos façam encolher e temer alguma coisa, temer homens, temer o diabo. Que isso? Nós temos que temer o Senhor. Porque quando nós tememos o Senhor, não tem diabo, não tem pessoa, não tem ninguém que pode nos prejudicar, Pai. Pode até tentar, mas não vai conseguir, vai se frustrar, vai fracassar. Eu peço, Senhor, abençoa cada pessoa, abençoa, meu Pai, cada um, meu Pai, que está ouvindo essa mensagem, que possa sair daqui, meu Deus, muito mais poderoso, porque o Senhor nos dá poder. O reino dos céus está à nossa disposição. E nós queremos entrar, Pai. Nós queremos fazer da nossa vida um pedacinho do céu. Da nossa casa um pedacinho do céu. Da nossa empresa, do local onde nós vivemos, trabalhamos, convivemos com pessoas, um pedacinho do céu. Eu peço, Senhor, que haja um despertamento na vida de cada um, para que temos aqui homens e mulheres corajosos, Pai, valentes, abençoados, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado pela vida, pelo hoje, obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado, Pai, nós te amamos, nós precisamos cada vez mais do Senhor, e nós vamos dar condição para o Senhor trabalhar, Pai, nós vamos firmar os nossos pés, nós não vamos correr, nós não vamos nos abalar, nós vamos confiar no Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, amém, amém.